Então aqui é o professor Rodolfo e aí nós temos mais um exemplo, né, associado aí a forças resultantes e equilíbrio de ponto material. Então nesse caso diz aí, eu esqueci de colocar, mas essa questão também é do livro do Hibbeler. E o enunciado diz, né, duas forças, 500 newtons e F, são aplicadas na extremidade de um olhar a fim de remover a estaca, tá aí o desenho da estaca, né? Determine um ângulo θ, tal qual, né, θ tem que ser maior ou igual a zero e menor ou igual a 90, e a intensidade da força F, de modo que a força resultante que atua sobre a estaca seja orientada verticalmente para cima e tenha intensidade de 650 newtons, né? Então, pelo que está posto aí no enunciado, a gente tem que ter, né, já que foi dito que a força resultante tem que ser orientada verticalmente para cima, né, e tem uma intensidade de 650 newtons, a gente poderia escrever aqui que o somatório de forças horizontais tem que ser igual a zero e ainda, né, que o somatório de forças verticais, no caso aí a resultante, né, na vertical tem que ser igual a 650 newtons, né, e para cima, conforme foi indicado. E aí pergunta-se qual é o valor do F e qual é o valor do θ. Essa daqui eu vou resolver de uma maneira diferente dos vídeos anteriores aí. Eu vou utilizar a regra do polígono que eu demonstrei no vídeo anterior aí. Eu acho que para essa questão em específico deve ser mais fácil se a gente utilizar a regra do polígono. Então o que é que eu tenho do meu problema, né? Eu tenho a força de 500 e eu tenho a força F. E é dito aí que quando somar, né, o F com 500, na horizontal o resultante tem que ser zero e na vertical o resultante tem que ser igual a 650 newtons. Então vou representar aqui em cima do eixo Y, né, que no caso seria o meu eixo vertical, a força resultante. Está aqui a força resultante, né, que é dito aí que tem que ter intensidade de 650 newtons. E aí pela regra do polígono, né, a gente pegaria uma dessas forças, né, e desloca a origem de um para a extremidade da outra. Então eu poderia, por exemplo, pegar aqui essa carga de 500 newtons, transpor, né, uma paralela aqui em relação à extremidade de F, no caso ficaria dessa maneira, né? Vou só dar uma prolongada em F, o meu desenho não ficou muito legal, né? Mas, enfim, é só para ilustrar mesmo, né, que está a força F. E aqui eu teria agora transposto o 500 newtons. E aí, nesse caso, né, a origem de F está aqui está a extremidade de F, na extremidade de F estou colocando a origem do 500, que está fechando lá com a força resultante. Então, essa daí é a regra do polígono. E aí, a partir disso, a gente pode escrever algumas relações, né, inclusive com o ângulo que foi dado aí de 30 graus, né, e o ângulo θ, eu posso, inclusive como esse daqui está paralelo a esse, né, eu posso dizer aqui que o ângulo vertical, né, o ângulo formado entre a vertical e a força seria θ. Então, vou reescrever esse θ aqui também, tá? Das relações que eu tenho dos triângulos, né? Para ficar mais claro também, eu acho que é conveniente eu representar esse 650 aqui, né? Para ficar o triângulo mais fácil de enxergar. Então, aqui eu tenho um triângulo de lados 650, F e 500. E dos ângulos internos eu tenho dois conhecidos, né? Pelo menos de nome, né? 30 graus e θ. Eu posso, tirando da lei dos senos, né? Eu poderia escrever aqui que o seno de 30 sobre 500 vai ser igual a seno de θ sobre F. Vou chamar isso aqui de beta, tá? E aí eu poderia dizer que isso aqui também é igual a seno de beta dividido aí por 650. Então, pelo que está posto aqui, né? Se eu comparar esses dois, por exemplo, eu já poderia encontrar qual é o valor de beta, né? E aí, com o valor de beta, o somatório dos ângulos internos aqui é 180, eu já conseguiria encontrar θ, por exemplo. Isso pela lei dos senos, né? Pela lei dos cossenos. Eu poderia escrever também aqui
650 ao quadrado, né? Vai ser igual a 500 ao quadrado mais f ao quadrado menos duas vezes esses dois valores, né? 500 e f. Então, menos... Esqueci de colocar o 2, vou colocar aqui. Menos duas vezes 500 vezes o f vezes o cosseno, né? Em relação ao lado oposto aqui de 650, no caso, o cosseno de beta. Nesse caso aqui eu não tenho f, não tenho beta, né? Pelo menos por enquanto não poderia encontrar. Poderia escrever também na relação desse triângulo aqui, que o f ao quadrado vai ser igual a 650 ao quadrado mais 500 ao quadrado menos duas vezes 650 vezes 500 vezes o cosseno do ângulo oposto a esse lado do f, que no caso aqui seria o θ. E posso ainda, pela lei dos cossenos, né, escrever que 500 ao quadrado vai ser igual a 650 ao quadrado mais f ao quadrado menos duas vezes 650 vezes o f vezes o cosseno do ângulo oposto ao 500, que no caso aqui seria o 30, né? Então, vezes cosseno de 30. Então, pelo que está posto aqui dessas equações, né? Essa daqui não seria interessante para a gente, porque a gente tem de incógnita aí o f e o beta, que a gente não sabe quanto é. Essa daqui também não seria muito interessante, né? Porque a gente não sabe quem é o f, quem é o θ. Essa daqui seria uma boa, porque só tem o valor do f de incógnita, né? Então a gente poderia sair por aqui. E em relação à lei dos senos, a gente poderia começar comparando essas duas aqui, para calcular quem é o valor do beta. E aí com beta, né? A gente tem a condição demonstrada aqui no desenho, né? Que θ mais beta mais 30 tem que ser igual a 180. Então, se a gente calcular beta, a gente já tem o valor de θ, né? Já seria uma das condições. Então, poderíamos ir por qualquer um desses caminhos aí. Ou ainda, né? Somatório de força horizontal igual a zero e vertical igual a 650. Então, eu vou utilizar a lei dos cossenos indo por aqui para calcular o valor do f, tá? Então, 500 ao quadrado é igual a 650 ao quadrado mais f ao quadrado menos duas vezes 650 vezes o f vezes o cosseno de 30. Ficou parecendo que é cosseno vezes 30, né? Cosseno de 30. Pronto. Então, posso reescrever isso daqui como f ao quadrado menos duas vezes 650 vezes cosseno de 30. Daí menos 1125,83 f. E aqui eu tenho 650 ao quadrado menos 500 ao quadrado, né? 650 ao quadrado menos 500 ao quadrado, 172.500 igual a zero. Aqui a gente tem uma equação de segundo grau, né? Então, posso escrever aqui o f como sendo, né? F é igual a menos b, então 1125,83, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, que vai ficar igual a 2, né? O delta vai ser igual a b ao quadrado, só ver o b aqui no valor de a, né? Então, b ao quadrado, eu tenho a ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c, foi 182.500. Então, delta fica igual a 577.500. Aqui eu vou ter dois valores para f, né? Vou chamar de f' e f duas linhas. Em relação aqui ao f', eu teria 1125, que eu chamei de a, menos a raiz quadrada de 577.500, dividido por 2. Então, um valor possível para f
182,95. As unidades são em Newton, né? Então, newtons, salvar isso aqui no B. Ou poderia ser 1125,83 mais a raiz quadrada de 577,500 dividido por 2. Poderia ser igual aí 942,88 newtons, né? Então, ou é 182 ou é 942,88, né? Matematicamente, as duas respostas estariam corretas, né? Só que ele dá uma outra indicação aqui, que o θ tem que ser menor ou igual, né, a 90, né? Maior do que 0, menor ou igual a 90. Para o valor do f, né, ser igual a 132, olhando aqui para o desenho, vocês percebem aí que é um valor coerente, né, para fechar o desenho ali. Mas se o f fosse 942, o que a gente teria, né, tomando aqui o ponto como referência, só para ilustrar, o f com 942 seria maior do que o 650, né, o desenho aqui, então a gente teria alguma coisa tipo isso, né, 942 lá em cima, aqui está o 650, e aí o 500 teria que estar para cá, né? E aí nessa condição, visualmente, o θ seria maior do que 90. Então, graficamente, a gente já consegue verificar que o valor deveria ser aqui 182,95. A mesma conclusão a gente chega, né, que o valor 182,95, se a gente pegar o valor de f e substituir em qualquer uma dessas equações anteriores aqui. Como eu já estou com espaço bem reduzido, eu acho que é mais conveniente, né, para eu conseguir terminar a questão aqui mais rápido, para encontrar o valor do θ que está faltando, se eu utilizar do que foi apresentado aqui, né, poderia ser qualquer um dos casos aqui. Mas eu acho que pode ser aqui, né, pela lei dos sênios, né. Eu ia pegar o somatório e fosse horizontal, mas acho que eu posso tirar por aí. Então, eu teria que seno de 30 dividido por 500. Seno de 30 dividido por 500 vai ser igual a seno de θ dividido por f, 182,95. Daí eu tenho que o seno de θ vai ser igual a 182,95 vezes o seno de 30 dividido por 500, que fica igual aí 0,183, né? Calculando aí o arcosseno, a gente encontra que o θ vai ser igual a 10,54 graus. Então eu dou como sugestão aqui nessa questão, né? Eu queria mais era demonstrar a regra do polígono. Mas daí eu dou como sugestão utilizar os outros procedimentos que eu narrei aí ao longo do vídeo. Talvez até o somatório fosse horizontal e vertical, né? Utilizando a maneira mais convencional de fazer. Entretanto, nessa questão, acredito eu que essa seja a mais rápida e a mais fácil. Então, a força F, 182,95 e o ângulo 10,54. E é isso aí.